Olá pessoal, hoje vou falar sobre o livro Fanny e Alexander, do Ingmar Bergman. Ele é o roteiro do filme, que foi feito em 82. O filme, na verdade, tem duas versões, uma versão que foi apresentada como uma minissérie e uma versão do filme, né, mesmo. E essa minissérie é uma versão estendida. Esse livro é o roteiro do filme que foi adaptado para o livro, né? Então ele não é exatamente o romance feito como romance, mas um roteiro adaptado. Então eu estava lendo, comecei a ler ele no ano passado, no final do ano passado, e demorei um pouquinho para ler, achei um pouco muito descritivo, né? Então isso é consequência dessa escrita para um roteiro, né? Onde ele conta os móveis, o espaço, o tempo, e essa descrição toda, assim, eu estava me perdendo um pouco nela, mas depois peguei o livro para ler mesmo, com convicção, e foi muito legal. Ele conta a história de Fanny e Alexander, que são dois irmãos, porém existe uma outra irmã, a Amanda. Ela não é tão protagonista quanto eles dois. Na verdade, o grande protagonista do livro é o Alexander, que parece que tem tons biográficos com a vida do Ingmar Bergman e trata um pouco desse contraste entre o amor à arte, à liberdade, e também o contraste com a repressão, com os dogmas religiosos que são representados na figura de um marido, de um segundo marido da mãe do Alexander. Na verdade, tudo começa apresentando essa família, a família Ekdahl, que tem um teatro. O pai deles, o Oscar Ekdahl, ele administra esse teatro e acredita profundamente na mudança do mundo através da arte, do poder da arte. Ele é uma pessoa gentil e tudo mais. E a mãe deles, a Emily, é atriz desse teatro e se dedica, é talentosa, dedicada, muito. E a vida deles então preenchida por esse ambiente, de certa forma, mágico, cheio de festividades e coisas interessantes e culturais e libertárias. Mas acontece uma tragédia, né? O Oscar Ekdahl morre, ele adoece e morre. E então a Emily, a mãe de Fanny e Alexander, procura uma estabilidade e vai então se casar com o Eduard Vergueiros, que é um bispo luterano, bem rígido, autoritário, que representa todo esse arcabouço de autoritarismo que o Alexander sequer conhece, né? Mas, então, sendo o oposto do Ekdahl, esse embate é que dá o tom do livro, aliado à questão da infância e da imaginação e do poder da imaginação e tudo mais. Bom, e a história continua da seguinte maneira: a Emily, ela vai morar com esse bispo, né? E lá a vida dela também se torna um pesadelo. Ela acreditava que ele era uma pessoa gentil e ele era muito bem visto na sociedade e tudo mais, aquelas coisas, né, que a gente sabe, mas que no fundo era um grande ditador. E lá ela percebe que essa vida dela tá horrível, ele comanda todos os passos dela. Ela vai viver na casa dele, é uma casa fria, austera, onde ele tem as parentes dele ajudam a administrar a casa e também são igualmente frias e austeras e não toleram qualquer tipo de rebeldia. E então essa relação cada vez mais se torna insuportável e esse menino, o Alexander, se recusando a aceitar essa nova realidade, se torna cada vez mais rebelde e não aceita essa mudança que aconteceu em sua vida. Ele passa a não respeitar o bispo, né? Descobre logo que
ele era uma pessoa extremamente cruel e que começa a dar castigos físicos e psicológicos para Alexander, Fanny e Amanda, além da Emily, a mãe deles, né? Então chega um momento que ele bate em Alexander e o Alexander começa a misturar imaginação com visões de fantasmas. Ele vê o pai dele também várias vezes e a gente não sabe se são invenções do que o Alexander fala, mas ou ele ouviu falar um pedaço e aumentou aquela história. Mas de qualquer maneira o bispo acaba sabendo dessas histórias e pune Alexander, bate Alexander, tranca Alexander num lugar onde ele vê mais fantasmas e ouve mais vozes, e essa punição fica cada vez mais cruel, né? Então essas visões sobrenaturais de Alexander permeiam esse ambiente que mistura essa perda da infância com a crueldade do padrasto, com essa nova perspectiva de uma vida totalmente regrada e excludente de cultura, de liberdade, do teatro, que o pai antigo dele, que o pai realmente dele significava, né? E a mãe começa a entrar em desespero e pede o divórcio, né? Mas o bispo tem várias artimanhas, contrata advogados e ele diz que se ela separar-se dele, ele vai ficar com os filhos, ela vai ser apontada como desertora e ela não vai conseguir fugir porque ele é poderoso, ele é bem visto na sociedade, ninguém vai acreditar nela, e se ela se rebelar mais, ele vai colocá-la no manicômio. Essas coisas que são historicamente ligadas a esse poder patriarcal que comanda a vida das mulheres, né? Então, mas vem um amigo da família, que é um judeu, o Isaac Jacob, que usa umas artimanhas. Ele fala que vai comprar alguma coisa na casa do bispo Vergueiros, porque ele é negociador de antiguidades, e ele tem a artimanha de conseguir com que as crianças fujam nesse meio tempo, e elas vão para a casa dele, né, para a loja dele, né, desse judeu, e essas experiências oníricas continuam na vida do Alexander. Ele conhece um parente desse comerciante que vive trancado num quarto o tempo inteiro. Então essa figura também é uma figura um tanto mágica. Ele conversa com essa figura, então tem umas conversas que parecem muito místicas e tudo mais, e ele também é assustado por outras pessoas que também utilizam dessa imaginação do Alexander para brincar com ele e tudo mais. Essa ilusão infantil permeia todo o livro, e o desfecho da história é o seguinte: os irmãos de Emily tentam negociar com o bispo para pagar uma quantia para ele liberá-la pro divórcio. Ele não quer. Eles compram a dívida dele, dizem que ele está na mão deles, né, dos irmãos da Emily, mas mesmo assim ele é inflexível. Então ela um dia coloca um pouco mais de sonífero no copo d'água, onde ele já tomava, na verdade, e quando ele vai adormecendo, calmamente ela conta o plano dela de que quando ele acordar ela não estará mais lá. E então ele adormece tentando
não dormir de jeito nenhum, não, você vai ficar aqui, você vai ser minha para sempre, aquela coisa. E ela vai embora, ele dorme, não aguenta mais o torpor, e enquanto isso, sua irmã, que está do lado, né, a irmã do bispo Vergueiros, ela também dorme com uma lâmpada acesa. Essa lâmpada cai na sua cama, ela começa a pegar fogo e vai pedir ajuda para o irmão, mas o irmão está dormindo, né, e não consegue acordar. E ele morre, os dois morrem, e então Emily tem esse desfecho dessa relação com o bispo, e as crianças retornam então à casa do Zekdal, a vida volta a esse momento de liberdade, de cultura, a avó os envolve, mas ao mesmo tempo eles já perderam a infância, perderam essa ideia de que o mundo é daquele jeito feliz, libertário e alegre. Então, esse livro fala desse drama familiar, dessa história, dessa meditação sobre a infância, a imaginação, a luta entre a liberdade e a opressão. E é um livro muito legal, recomendo. Se vocês puderem ver o vídeo também, o filme, é muito legal, vi há muitos anos. E então, esse é o vídeo de hoje. Obrigado. Se você gostou, curte, comente, compartilhe e até a próxima.